Hebreus capítulo 6, versículo 13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora eu quero ler com vocês apenas o versículo 22 do capítulo 7. Versículo 22 do capítulo 7. Só avançar um pouquinho aí. Capítulo 7, versículo 22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a sermos terra boa, que o nosso coração esteja ligado no Senhor, alinhado em Ti, como a palavra aqui mesmo diz, refugiadas no Senhor, para que possamos tomar posse da promessa que a Tua palavra tem para nós. Fala conosco, Deus, como o Senhor já tem feito desde o momento que entramos aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se assentar? Nós terminamos esse período de louvor cantando que poderoso esse nome é, que esse nome é maravilhoso, que esse nome é inigualável. E na letra dessa canção nós temos uma síntese muito importante, uma síntese muito bem feita sobre a obra de Jesus na cruz. A obra de Jesus na cruz. E esse último versículo que nós lemos, diz para nós que Jesus é a garantia de uma aliança superior. A garantia de uma aliança superior. Deus fez para nós uma promessa e Ele garante essa promessa por meio de Jesus Cristo. E nós lemos no capítulo 6 que semelhante à promessa que Deus havia feito a Abraão, e o texto vai dizer que Deus, não tendo ninguém acima dele, ele jura por si mesmo, ele faz um juramento baseado nele mesmo, na sua própria palavra, diferente de nós. O texto vai dizer que os seres humanos geralmente colocam acima de si uma garantia para confirmar a sua própria palavra. Como hoje a nossa palavra não vale nada, a gente recorre aos advogados, cartórios, para a gente ter uma garantia, e nem assim hoje a gente consegue a garantia de que o que nos prometeu será cumprido. Aí a gente faz processos que duram 20, 30 anos para serem cumpridos. Mas Deus, como não tem ninguém acima dele mesmo, Ele jura por si mesmo que há uma promessa para nós. Há uma promessa para nós, há um propósito para nós. E como no capítulo 3, versículo 1, há um chamado celestial para nós. Há um chamado celestial para nós. E Jesus é a garantia de que essa promessa é real e que vale a pena confiarmos nessa promessa. Jesus é a garantia. E por que Jesus é a garantia? Como nós temos visto ao longo dessa carta aos Hebreus, Jesus se esvazia, assume a nossa natureza humana, Ele faz o nosso próprio caminho, Ele assume as nossas fraquezas, Ele vive a nossa realidade, Ele vive a nossa experiência humana, e por isso,
além de ser um modelo para nós de peregrinos, peregrinas, além de fazer o caminho conosco, ser um modelo, ser alguém que pode nos conduzir, ele se torna um sumo sacerdote. É aquele que adentra o santuário celestial, assim como era feito na religião judaica, de que as pessoas entravam anualmente, os chamados sacerdotes, especialmente os sumos sacerdotes, que anualmente ofereciam pelo povo uma oferta de sangue. Jesus não só oferece, como ele é a própria oferta. Então ele se coloca como oferta a Deus, em sacrifício vivo, assume as nossas fraquezas e por isso ele morre a nossa morte e oferece para nós uma vida abundante. Ele dá para nós essa vida abundante. Então Jesus não é meramente alguém que está andando por aí e ele é pego em laço de forma violenta. Não, há uma ação doadora da parte de Jesus. Ele oferece essa vida, ele oferece a si mesmo por nós. É o que ele vai dizer para nós em João capítulo 10. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o bonito desse texto de João 10 é que ele vai dizer que ele tem tamanha autoridade que ele dá a vida e na hora que ele quer, ele toma de volta. Tamanho poder de Deus. Ele tem a autoridade de dar e de pegar. E é o que ele faz. Ele oferece a sua própria vida e ele toma de volta. É o que a Bíblia vai dizer, que ele vence a morte. Ele vence a morte. E o que nós lemos no capítulo 2, na semana passada, é que essa ação de Jesus abre para nós um novo e vivo caminho. Um caminho de relacionamento pleno com Deus, que gera para nós uma vida abundante. Essa ação de Jesus, essa entrega de Jesus, esse auto-oferecimento de Jesus, vence o diabo, vence aquele que tem o poder da morte e vence em nós, derrota em nós aquilo que nos aprisionava. E o capítulo 2 vai dizer para nós que o que nos aprisiona é o medo da morte. Então Jesus vence o diabo, vence aquele que tem o poder da morte e nos liberta do medo da morte, para que possamos caminhar por esse novo e vivo caminho em direção ao Santo dos Santos, ou seja, a esse relacionamento pleno com Deus, que é desfrutar essa vida abundante. É de onde vem para nós esse sentido de vida, essa vida abundante, essa vida que realmente faz valer a pena levantar da nossa cama e viver o nosso dia a dia. Essa é a grande promessa que nós temos. E Jesus é a garantia dessa promessa, do cumprimento dessa promessa. É uma mensagem que Hebreus está trazendo para nós. Por isso que no capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer: se vocês não lembrarem de mais nada dessa carta, capítulo 8 é o centro da carta aos Hebreus. É o recheio, sabe? É o filé mignon da carta aos Hebreus, é o capítulo 8. Como se ele dissesse assim: se vocês não se lembrarem de nada, lembrem que o mais importante é que nós temos um sumo sacerdote chamado Jesus. Jesus. Por isso que a gente pode cantar essa canção maravilhosa, dizendo que poderoso esse nome é. É o nome que garante sobre nós a possibilidade do cumprimento dessas promessas. Isso é maravilhoso para nós. Mas o que Hebreus também vai dizer para nós, que entre essa realidade conquistada por Jesus na cruz, entre essa realidade consumada por Jesus na morte e ressurreição, entre essa ação, entre essa entrega e essa consumação, ele vai dizer para nós que existe um certo descompasso entre as realidades espirituais e as nossas realidades naturais. Ele vai dizer para nós que todas as coisas estão debaixo da autoridade de Jesus, estão debaixo dos pés, tudo, ele vai dizer isso no capítulo 1 e depois no capítulo 2, tudo está sujeitado, está debaixo dos pés de Jesus. Tudo está debaixo dele, ou seja, ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Isso é uma realidade. Mas o que Hebreus vai dizer para nós é que todas essas coisas estão sujeitadas à autoridade de Jesus, mas nós ainda não vemos assim.
Jesus derrotou o diabo, venceu a morte, tudo está debaixo dele, mas nós ainda não vemos assim. E no capítulo 10, versículo 13, vai dizer que depois de Jesus fazer tudo isso, se assentar à destra de Deus, ele agora está esperando que todos os nossos inimigos, todos os inimigos da fé, todos os inimigos de Deus, sejam colocados debaixo dos seus pés. Então vocês percebem que há uma consumação na cruz, há uma realidade consumada por Jesus na cruz, há uma certeza espiritual, há algo consumado na realidade, mas há um certo descompasso. Nós ainda não vemos assim. E qual é o problema disso? Qual é o problema disso? O nosso coração pode ser vencido pela incredulidade diante dessas promessas, dessas palavras, já que nós ainda não vemos na completude. Ao mesmo tempo que Hebreus está dizendo, olha, ele venceu, ele está sentado à direita de Deus, tudo está debaixo dos seus pés, ele já venceu o diabo, ele já derrotou a morte, quebrou os grilhões do medo da morte, abriu para nós um caminho, nos convida a caminhar, ele anda conosco, mas nós ainda não vemos assim, e ainda vai chegar um tempo que todos os inimigos estarão debaixo dos seus pés. Há um descompasso entre aquilo que Jesus conquistou na cruz e a realidade histórica. Há um descompasso. Não que ainda não seja real, não que ainda não seja possível, mas nós ainda não vemos assim. E qual é o grande problema? Por isso que Hebreus está dizendo no capítulo 3 e capítulo 4, e aí ele usa a metáfora do deserto, da caminhada, da peregrinação, que nós corremos um grande risco. O risco de termos o nosso coração endurecido. Enquanto nós estamos caminhando por esse caminho, esse novo e vivo caminho, em direção ao cumprimento das promessas, em direção ao cumprimento pleno dos propósitos que Deus tem para nós, enquanto nós estamos fazendo a nossa jornada, ele alerta para nós, versículo 12 do capítulo 3, leia comigo, capítulo 3, versículo 12, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Qual é o grande problema desses cristãos que estão recebendo essa carta? Endureceram o coração. Endureceram o coração. E não é difícil pensar nessa situação, porque pense, recebem uma mensagem de que um tal de Jesus, que é o próprio Deus encarnado, veio, entregou-se por nós, se ofereceu como sacrifício vivo, quebrou os grilhões da morte, nos libertou do império das trevas, venceu o diabo, ou seja, toda a dificuldade, toda a resistência, ele abriu para nós um caminho, anda conosco, mas a nossa vida não está nada fácil. Nossa vida não está nada fácil. Existe perseguição, existe dificuldade, existem limitações, existem situações complicadas que nós estamos vivendo, e é justamente isso que vai aparecer no capítulo 10. Capítulo 10, eu te convido a abrir no capítulo 10, quando o autor ele fala diretamente para ele sobre a situação, dizendo, olha, assim como aqueles que caminharam pelo deserto tiveram o coração endurecido, cuidado, capítulo 10, versículo 32, lembrem-se, ele está dizendo para os próprios cristãos que estão recebendo essa carta, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, vocês suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados.
Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Aí ele vai dizer, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Qual é o grande problema? Hebreus está dizendo para essa comunidade que, olha, vocês precisam olhar para a história de vocês. Quando vocês foram iluminados, ou seja, vocês se abriram para essa experiência de fé, vocês receberam essa palavra, vocês fizeram obras grandiosas. Vocês sofreram, padeceram lutas, foram presos, vocês foram solidários com as pessoas que estavam sofrendo, vocês deram assistência aos encarcerados, vocês até se alegraram nos sofrimentos, nas tribulações, e não se importaram de ter os próprios bens confiscados pela injustiça desse mundo. Porque vocês sabiam, vocês tinham diante dos olhos de vocês uma promessa. Uma promessa. Mas ele está dizendo isso para essa igreja porque ela não continua fazendo isso. Não continua fazendo isso. Algumas pessoas deixaram de congregar, algumas pessoas se afastaram, algumas pessoas abandonaram a fé, outros caíram de volta no pecado, algumas pessoas negaram a fé, e por isso ele está dizendo no capítulo 3, capítulo 4, e volta a dizer agora diretamente, não endureça o coração de vocês. Não endureça o coração de vocês, porque na caminhada de fé, vocês passarão por momentos difíceis. Jesus abriu um novo e vivo caminho para vocês, mas a dificuldade faz parte desse caminho. Faz parte. Existe um processo de Deus acontecendo na vida de vocês, e é necessário, como ele diz no versículo 35, não abram mão da confiança. Se apeguem nessa confiança. Tenham fé, para que vocês não retrocedam. É necessário ter essa confiança. Por quê? Dificuldade, provação, limitação, angústias, lutas, elas não são incompatíveis com a fé. Não são. Muitas das dificuldades, das limitações, das provações que nós passamos, elas são, na verdade, uma agenda de Deus para nós. Elas fazem parte do propósito que Deus tem, naquilo que Ele está construindo em nós, e é necessário que soframos algumas coisas. A gente pensa que o sofrimento ele é negativo. Nós fundimos isso na nossa fé, de que se eu estou sofrendo, se está doendo, não é de Deus para mim. Nós infantilizamos a nossa fé a esse ponto. E o que vem para nós é imaturidade, meninice, criancice. Porque o Hebreus vai dizer para nós no capítulo 2 que é por meio do sofrimento, é por meio da angústia, que Jesus foi aperfeiçoado para que pudéssemos ser santificados e de igual forma seremos aperfeiçoados por Ele. Então a disciplina de Deus, o sofrimento que às vezes a vida impõe para nós, é importante para que o caráter de Deus seja forjado em nós. Então, muitas vezes, o sofrimento, a dificuldade, é por nossa desobediência, isso é fato. Mas, às vezes, é uma agenda de Deus para nós. Faz parte. Nós precisamos passar por esse tempo, porque, como o apóstolo Paulo mesmo vai dizer, Romanos capítulo 5, que a provação produz perseverança. A perseverança, ela produz caráter aprovado, e um caráter aprovado produz esperança. E Paulo vai fechar dizendo algo fundamental para nós, é que a esperança não decepciona. Romanos capítulo 5. A esperança não decepciona. E por que é importante termos essa mentalidade? Porque enquanto nós caminhamos, é por meio da fé, somente por meio da fé, que nós vamos ter essa convicção das promessas que Deus tem para nós. Que elas são reais, elas valem a pena, e o momento que nós estamos passando
esse momento transitório de dificuldade, pela fé, eles podem produzir em nós uma aprovação necessária para que, como Hebreus mesmo vai dizer, possamos participar da santidade de Deus. Sabe por quê? Porque sem santidade ninguém verá Deus. Então existe uma ação de Deus em nós, corretiva e importante, para que sejamos transformados. Enquanto nós caminhamos, nós estamos desenvolvendo, nós estamos andando, é importante passarmos por esses períodos, mas é necessário apegarmos à esperança por meio da fé para não retrocedermos. Aí a gente vai entender por que Hebreus chama a esperança de âncora da fé. Como nós lemos no capítulo 6 agora, a esperança é a âncora da fé. Sabe por quê? O que Hebreus está dizendo é que existe uma promessa para nós a ser consumada na completude naquele dia. Jesus conquistou, mas nós ainda não vemos assim. Mas vem um dia, como nós lemos agora no capítulo 10, vem um dia, aquele que vem virá, e ele não demora. E aí Hebreus cita, capítulo 10, versículo 38, um trecho dos profetas. O justo viverá pela fé. Eu tinha um colega, eu tinha porque a gente não convive tanto mais, então eu tenho, um colega. O dia que ele leu esse versículo, ele pediu baixa no emprego. Porque ele entendeu que viver pela fé é não trabalhar e Deus mandaria para ele o sustento. Eu sabia que tinha alguma coisa errada com isso, e depois eu vi que tinha mesmo. O justo viverá pela fé. Por que o justo vive pela fé? E por que é importante nós entendermos que aquilo que está consumado, nós ainda não vemos assim? E essa relação com fé. Nós não vemos ainda aquilo que foi consumado na cruz, porque só é possível ver, por enquanto, por meio da fé. Só é possível desfrutar plenamente daquilo que Jesus conquistou na cruz, na ressurreição, na sua entrega, por meio da fé. Por isso nós ainda não vemos, porque só vai enxergar quem andar por fé. Então dizer que o justo vive pela fé, no sentido, essa vida abundante conquistada por Jesus na cruz, essa vida derramada por Jesus na cruz, que está disponível para nós, ela pertence àquela que vive por fé. Ou seja, nós desfrutamos, nós vivemos por meio dessa fé. Por quê? A fé, ela abre os nossos olhos. Aí a gente entende porque o capítulo 11 adentra dizendo que fé é certeza daquilo que a gente... O quê? Certeza de quê? Daquilo que a gente espera, a convicção daquilo que a gente ainda não vê. Não vê. Por meio da fé nós vivemos. Porque a vida conquistada por Jesus vai sendo desfrutada por nós à medida que nós exercitamos a nossa fé. E aí nós passamos a ver com concretude, isso vai crescendo à medida que nós vamos exercitando a nossa fé, aquilo que está disponível para nós. A fé, ela nos faz ver no caminho, aquilo que já está consumado para a eternidade. Faz ter sentido na nossa vida diária, no nosso dia a dia, aquilo que Jesus já preparou para nós. Por isso que nós não pensamos salvação como porta, como fato, mas como caminho. Enquanto nós caminhamos, nós já podemos desfrutar desse projeto salvífico de Deus. Enquanto nós caminhamos, nós já vamos desfrutando dessa esperança que será plena amanhã. Nós já vamos desfrutando e nos alimentando daquilo que nos aguarda. Como? Por meio da fé. Salvação não é algo que nós recebemos um ticket agora e amanhã, quando Jesus voltar, aí sim eu vou começar. Não, nós já desfrutamos. O caminho é pleno. Porque Deus já vai fazendo em nós se cumprir essa nova e perfeita aliança. Mas é pela fé. Pela fé. E uma das características ou das consequências da fé, nós vamos ver muitas outras agora, mas uma das características, e o que eu quero frisar hoje, nessa noite, é que a fé gera esperança.
Então, enquanto eu estou andando, a fé abre os meus olhos e eu já vejo na completude o que Deus está preparando para mim. E por isso eu já posso desfrutando disso, eu já posso ir desfrutando. E isso gera para mim esperança. Saber aquilo que Deus tem preparado para mim me faz ver que nada do que eu estou vivendo, nenhuma dificuldade, nenhuma provação, nenhuma resistência, nenhuma angústia é capaz de frear e me fazer desistir daquilo que Deus tem para mim. E isso traz esperança. A fé gera esperança para nós. E por que Hebreus vai chamar a esperança de âncora da alma? Porque muitos, por fecharem os olhos da fé, deixaram de alimentar a esperança e foram levados e levadas pelas enxurradas da vida, pelos maremotos, pelas dificuldades, foram arrastados pelos problemas, pelas angústias, por fecharem o coração, por serem endurecidos pela vida, pelas dificuldades, pelos problemas, pelas limitações. A vida vai batendo duro, né? Porque a vida bate duro mesmo, os problemas aparecem. E isso vai gerando nas pessoas o que não deveria, que é um coração duro. Isso vai fazendo com que o coração vá se tornando pedra de novo. E aí a esperança se vai e é como um pequeno barco. Como se fôssemos um pequeno barco no meio de muitas águas, e a metáfora bíblica do mar. E quando a esperança se vai, é como se a âncora fosse descolada do chão, do fundo, e aí nós somos levados por qualquer vento, seja vento de doutrina, vento de problema, vento de angústia, nós vamos sendo afastados, levadas para longe. Por isso essa ideia que quando nós temos fé, nós já contemplamos no caminho, como Jesus, capítulo 12, olhem fixamente para Jesus, porque em troca, ou seja, contemplando a alegria que estava proposta, ele suportou tudo. Ele tinha uma âncora, ele não foi arrastado. Então, quando nós contemplamos aquilo que Deus tem para nós recebemos esperança. Sabe, quando você começa pelos olhos da fé a ver o que Deus tem preparado para você, a dimensionar aquilo que Deus tem preparado para você, você já começa a experimentar. Isso gera para você esperança, isso gera para você motivação, e isso faz com que você não arrede o pé. Pode vir o vento, pode vir a dificuldade, pode vir o problema, pode vir a angústia, a escassez, a limitação, o vento, a chuva, o frio, o calor, mas eu não tiro o pé daqui, porque eu vivo por fé. Eu já experimento aquilo que Deus tem para mim. Por isso essa fala de Hebreus que o justo vive para a fé, porque se retrocedermos, nós não agradaremos a Deus. E esse tema vai voltar dentro do capítulo 11, dizendo que pela fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Porque sem fé nós retrocedemos. Nós vamos para longe. E aí a palavra maravilhosa, capítulo 10, versículo 39, o último versículo do capítulo 10, já fica a dica para você, a próxima pregação da série, viu? Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que arredam o pé. Nós não tiramos o pé. Nós não saímos daqui. Nós não vamos para longe daqui. Nós não vamos sair dessa presença, nós não vamos para longe, porque nós já estamos vendo aquilo que Deus tem preparado por nós e o nosso coração está cheio, o nosso coração está transbordando de esperança, então nós não saímos daqui, nós não vamos tirar o pé daqui, porque nós temos uma âncora na nossa alma que nos liga a Deus, está ligado em Deus. Pode vir o vento que for, que nós não seremos afastados. Nós não sairemos daqui. Nós temos esperança, a âncora da alma. A âncora da alma. Mas vem de onde? Da fé. Da fé. Por meio da fé, nós vamos criar a esperança. E é importante para nós isso. O justo vive de fé. O justo contempla pela fé. A fé abre os nossos olhos para isso.
e é importante para nós. E eu não sei os problemas que você está enfrentando, as dificuldades, as limitações, as suas angústias, mas o que essa palavra está dizendo para nós, o que Hebreus está dizendo para nós, não abra mão da sua confiança. Não abra mão daquilo que Deus tem preparado para você. Não abra mão das promessas que Deus tem feito para você, da grande promessa que Deus tem feito para você. Não abra mão disso, tenha esperança. Tudo que Deus tem preparado para você já está disponível para que ao longo do seu caminho você já vá experimentando isso. Já está disponível. É por meio da fé. É por meio da fé. É maravilhoso isso. E a gente precisa exercitar. Um dos textos que eu mais gosto da Bíblia Sagrada, na verdade são todos, mas é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. E um dia eu descobri uma forma muito interessante de ler e orar essa oração do Pai Nosso. Porque muito mais do que um roteiro para repetições, né, que a gente faz isso e deve fazer mesmo, muito mais de que, num momento específico, fala, vamos orar a oração que Jesus ensinou. Ela é um roteiro de como devemos orar. E para a gente encerrar, um detalhe dessa oração que me chama a atenção, que sempre, particularmente, me soou um pouco estranho, numa oração, vamos dizer, de um nível tão alto, levando para uma confiança tão plena em Deus, num Deus que conhece as nossas dificuldades, um Deus que se compadece, um Deus que nos ama. Ter um versículo na oração do Pai Nosso nos motivando a, diariamente, pedir a Deus que desse pão para nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Como se a gente precisasse lembrar Deus todo dia que a gente tem fome, que a janta de ontem não vai valer para hoje. E eu achava estranho, porque fala de coisas tão maiores. E na continuidade de Mateus capítulo 6 vai dizer, olha, quanto dia de amanhã, esquece. Se Deus cuida dos lírios, das aves, esquece. Busca o reino de Deus e todas as suas necessidades serão satisfeitas. Mas eu descobri uma forma muito interessante de orar essa oração. Pão é sinônimo de palavra, é sinônimo de reino, tanto que Jesus vai se identificar como o pão vivo que desceu do céu. E uma das metáforas para o reino de Deus é banquete. Naquele dia haverá um grande banquete e a gente vai sentar e comer até Deus falar, chega, vamos embora. Haverá um grande banquete. E o pão tem a ver muito com o maná. O maná é um símbolo de esperança. Porque na sexta-feira, era permitido o povo a colher dobrado. Colhia-se a quantidade necessária de cada dia, e na sexta-feira o povo poderia colher dobrado, porque sábado era o dia do descanso. Então você não precisará ir até o campo, colher e preparar o maná. Então colha na sexta. Então o pão, esse maná, trazia para Israel, ou pelo menos deveria trazer para Israel, a confiança de que o amanhã está garantido. A promessa do amanhã está garantida na sexta-feira. Então, colher o maná do sábado já me dava esperança do descanso de amanhã. E o sábado vai se tornar essa metáfora do descanso, do grande dia. E eu aprendi que a oração do Pai Nosso, muito mais do que nos motivar a lembrar Deus todo dia que eu preciso comer, fisicamente, pode ser lida da seguinte forma: o pão do amanhã, é uma das traduções possíveis, o pão do amanhã, ou o pão de hoje, que pertence, na verdade, do amanhã, me faça comer hoje. Me faça comer hoje. O que essa oração está dizendo para nós é que nós hoje, pela fé, pelo relacionamento com Deus, já podemos comer, experimentar de uma forma real, concreta, a plenitude que nos aguarda amanhã. E deve ser o foco da nossa oração. Me faça hoje, agora, no meu dia a dia, comer, encher a minha boca
salivar a minha boca daquilo que me aguarda amanhã na plenitude. Me permita, Senhor. Por que isso é importante? Porque isso vai ser a sua âncora na alma. Você vai saber que o que te aguarda amanhã, na plenitude, além de já poder ser experimentado aqui, supera abundantemente todo e qualquer momento temporário de limitação e dificuldade que você possa estar passando hoje. Por isso, nós não somos dos que retrocedem. Nós não fomos chamados para retroceder. Não tire o seu pé daqui. Não tire o seu pé da presença de Deus. Não tire o seu pé da vida com Deus. Não tire o seu pé da palavra de Deus. Não tire o seu pé das promessas de Deus. Mas peça ao Senhor que hoje você possa sentir na boca o gosto do banquete de amanhã. Porque isso vai encher o seu coração de esperança para você não retroceder e caminhar em direção à santidade que Deus tem para você. Amém? Eu quero orar por você. Talvez você sinta-se como essa igreja aqui. Tantos problemas, tantas dificuldades. Você olhe talvez para a sua vida no passado. Talvez há meses atrás você pense: eu fazia tanta coisa. Eu tinha disposição para tantas coisas. Eu vivia de forma tão melhor. E hoje eu me sinto assim, retrocedendo. E aí a fala do capítulo 3 é a fala para nós. Se hoje você ouvir a mensagem, o chamado, não endureça o seu coração. Então, se hoje, você sente que precisa de esperança, se você sente talvez que o seu barquinho está querendo sair do lugar onde você está quase se afastando, eu queria convidar você a vir à frente. Se você sente que você precisa de uma âncora na sua alma, para se vincular plenamente em Deus, no sentido de estar travado em Deus, eu te convido a vir à frente e nós vamos orar. Enquanto nós cantamos uma canção, enquanto nós repetimos que poderoso esse nome é, que é por causa desse nome que você pode estar ligado em Deus, ter essa paz com Deus, essa santidade em Deus. Enquanto nós cantamos e desejamos isso, eu queria que você viesse à frente. E nós vamos orar por você, para que Deus abra os seus olhos pela fé. E você já no caminho vá mastigando partes desse pão que pertence ao banquete de amanhã. Vem à frente, nós vamos orar por você. Em nome de Jesus.